Então, boa noite, Letícia. Boa noite para quem está assistindo gravado, disponível aqui no YouTube. Boa noite às consultoras magníficas. Boa noite às consultoras que não são da minha unidade, mas assistem também os treinamentos. Hoje, última reunião, né? O último, eu gosto sempre de chamar de encontro de negócios, né? Não gosto de chamar de reunião de unidade. Então, o nosso último encontro de negócio marquei do mês de julho, de junho, do primeiro semestre do ano, né? Já estamos aí finalizando o primeiro semestre do ano. Então, é muito importante. Eu, de tempos em tempos, eu gosto de fazer né? Eu gosto muito de fazer uma reflexão sobre os meus resultados, né? Sobre, as minhas ações, sobre as minhas crenças, sobre a minha mentalidade. E eu gosto de fazer isso mais ou menos de 3 em 3 meses, né? Então, sempre quando termina um trimestre, eu paro, olho para o meu cartaz de metas, olho para os meus objetivos, olho para as minhas ações, né? Olho, mas ultimamente eu tenho olhado muito, mas olhado assim massivamente para minha mentalidade, né? É, semana passada, semana retrasada, deu um treinamento aqui na sala e aí eu mostrei para as meninas, né, o meu bônus do mês passado, que foi o meu segundo maior bônus de toda a minha carreira Mary Kay. E aí eu virei para elas assim, gente, eu estou louca para conhecer a Raquel que será capaz de dobrar esse número, né? Porque a forma que eu me vejo, né? Quem eu sou, o que eu faço, me traz essa bonificação hoje. Então, para eu chegar no meu próximo patamar, eu vou me tornar outra pessoa, eu vou fazer outras coisas para ter outro resultado. Posso continuar fazendo a mesma coisa, mas em maior que a gente tem um trabalho, né? Vamos dizer assim, repetitivo, né? Nas ações básicas, mas com certeza a minha mentalidade, né? Vai ser diferente da mentalidade que eu tenho hoje. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre mentalidade e sobre emoções. Eu sempre trago, né, esse. Gente, vocês me desculpam, mas eu ainda estou tossindo. Eu tive uma inflamação de garganta esse mês, bem longa, e até agora eu não parei de tossir. E tem hora que parece que piora. Acho que eu vou até desligar o ar, que aí às vezes pode ser que melhore um pouco. Então, eu sempre percebo, né, ao longo de 15 anos liderando consultoras Mary Kay, que existe um ciclo, né? Existe um ciclo, uma roda das emoções pelos quais todas nós passamos. Nova consultora, consultora veterana, diretora, diretora nova, diretora veterana, e acredito que até as nacionais também devam passar por essa roda das emoções. E o que determina algo que determina muito o nosso resultado é o tempo que a gente leva para passar por essa roda. Porque a gente vai passar por ela várias vezes, né? A gente vai passar por ela várias vezes. Mas a cada vez que a gente passa, se a gente desenvolver a maturidade, né, necessária, se a gente desenvolver a maturidade empresarial necessária, a gente passa cada vez mais rápido e com isso a gente alcança os outros patamares muito mais rápido. Então, antes da gente falar da roda das emoções, eu quero, né, trazer uma reflexão aqui, né, que é sobre estarmos aí na metade do ano, né? Estamos aí na metade do ano de 2025 e é importante a gente parar para relembrar o que que a gente estava, né? Como que a gente estava pensando, como que a gente estava se sentindo no dia 31 de dezembro de 2024 ou no momento em que a gente fez o nosso cartaz de metas, né? Quais eram as emoções, quais eram os pensamentos, quais eram os sentimentos que a gente tinha naquele momento, né? Que fez com que a gente estabelecesse aqueles objetivos. E aí a segunda pergunta é: eu tomei as atitudes necessárias para me comportar rumo aos meus objetivos? Ou eu continuo estagnada, ou eu progredi? Né? Então é importante a gente parar, né, e assumir a autorresponsabilidade dos nossos resultados e perceber, né? Gente, eu tenho esse objetivo. Eu caminhei rumo a ele ou não, né? Ou não, eu caminhei, mas ainda não está na velocidade que eu gostaria. Então, quais são as atitudes que eu preciso tomar para acelerar esse processo, né? É importante a gente sempre, quem trabalha, né, com metas, quem trabalha por resultado, né, e não vendendo horas ou algo nesse tipo, precisa estar sempre se fazendo essa pergunta. Gente, o tempo passa muito rápido.
né? O tempo tem passado muito rápido. Quando a gente vê, o tempo já passou, quando a gente vê, a gente já tá fazendo 30, 40, 50 anos. Quando a gente vê, se a gente não realmente estabeleceu nossos objetivos e andou para alcance desses objetivos, a vida passa e a gente não alcança nada, né? Para a gente fazer essa análise, né, eu quero trazer um conceito aqui muito importante que a gente precisa desenvolver, né, dentro do nosso negócio Marquei, mas não só dentro do nosso negócio, na nossa vida como um todo, mas eu acredito que dentro do negócio Marquei, como trabalhamos baseado, né, em objetivos, em motivação, em ânimo e entusiasmo, que a gente precisa, né, ativar o nosso ânimo, mesmo que a gente não esteja animada, para a gente conseguir agir rumo aos nossos resultados. Eu trouxe aqui alguns, né, algumas definições de inteligência emocional, que é a coisa mais importante. A inteligência é uma das inteligências mais importantes que a gente precisa desenvolver. Somos seres emocionais, né? Somos movidos por emoção. E a gente precisa aprender a maximizar as emoções e minimizar algumas emoções para a gente alcançar resultado. À tarde aqui, presencialmente, eu falei para as meninas de um livro, que até foi a Lídia que me indicou, que é a nossa terapeuta, né, Letícia? Não sei se você está fazendo terapia com a Lídia ainda. Ela me indicou um livro, eu não lembro o nome do livro, mas eu não lembro o nome do livro. Eu só sei que esse livro falava de luzes e sombras. Nós temos luzes e nós temos sombra. E ter sombra não significa que é algo negativo, né? Desde que a gente saiba usar essa sombra a nosso favor. E aí eu dei um exemplo, né? Eu sou uma pessoa que um dos meus sentimentos mais fortes e poderosos é a raiva, né? É, Sabe aquele negócio de garrei o ódio, né? Quando eu garro o ódio, parece que é a minha força maior dentro de mim acontece, né, mediante essa emoção. Só que, sabendo disso, né, eu sei reconhecer essa emoção, eu sei a intensidade dela dentro de mim, eu sei o desafio que é contê-la ou ressignificá-la ou dar o destino certo a ela. Eu preciso entender quando ela chega, como ela chega e qual a melhor forma de desenvolvê-la, porque senão eu vou meter muitos pés pelas mãos, né? Então, inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções, entender cada uma delas e gerenciar cada uma delas. E tem muita gente, eu conheço muita gente, trabalho com muita mulher, tem muita gente que não consegue identificar as próprias emoções. Às vezes a pessoa tá sentindo ali, ela não tá se sentindo bem, ela, eu não tô me sentindo bem hoje. Ela começa a achar que ela tá passando mal, né? Quando infeta até no médico, no pronto-socorro. E às vezes ela só tá com uma angústia, às vezes ela tá com uma crise de ansiedade, às vezes ela só tá triste, às vezes ela tá um pouco depressiva e muitas vezes ela não consegue reconhecer, não consegue dar nome àquela sensação física, porque a emoção, ela é sentida no corpo, ela é sentida na carne, tá? Então a gente precisa entender, nossa, eu tô angustiada. Nossa, eu tô ansiosa. Uma coisa que acontece muito com as pessoas, principalmente com mulheres, é que a gente entende muitas, né? Eu que tenho, né, o desafio da obesidade, né, do transtorno alimentar, eu que aprendi a identificar as minhas emoções, mas a maioria tudo vira fome, né? Ai, tô com fome. Ai, quero comer alguma coisa. Ai, quero comer alguma coisa gostosa. Ai, quero beber. Eu lembro assim, quando eu fiz meu primeiro processo de emagrecimento, eu falava assim, gente, eu tinha fome na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Tudo era motivo de comer e beber, né? E hoje, com consciência, né? Com consciência, eu consigo compreender, não, eu só tô cansada. Eu tô querendo beber porque eu tô cansada, eu quero relaxar, né? Aí eu preciso aprender a usar outras formas de relaxamento que não a bebida que não me traz benefícios, né? Dentro, né? Fora das quantidades recomendadas. Então a pergunta é: você se conhece? Você sabe quais são as suas emoções, quais são as suas crenças limitantes? E as nossas crenças, elas aparecem muito, né, em formato de emoções. Sabe quais são as crenças limitantes e fortalecedoras a respeito de si mesmo, né? Porque às vezes a gente não faz algo que a gente sabe que tem que fazer,
E a gente não sabe por que não faz. É porque existe uma crença impedindo você de fazer, né? E aí, muitas vezes você não tem consciência dessa crença e você precisa trabalhar para ter essa consciência, né? Essa consciência a respeito de si mesma, do que você é capaz de fazer e, consequentemente, merecer, né? Então, a inteligência emocional, ela vai envolver 5 habilidades. A autoconsciência, que é o reconhecimento e entendimento das suas próprias emoções. A autorregulação, que é gerenciar essas emoções de forma adequada, evitando reações impulsivas. Quando eu fiz a minha formação em coach emocional, eu era extremamente impulsiva. Eu era assim, ó, não tinha fio entre o cérebro e a boca. O que vinha, saía. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a pensar antes de falar. Eu nunca imaginei que eu ia dar conta de fazer isso. Então, muitas vezes, acontecem situações, somente com o marido, com o filho, né? Em que eu não concordo com uma atitude. Se fosse antes, eu falaria, estaria pouco me preocupando com como a pessoa se sentiria. E hoje não. Hoje eu consigo ouvir, não concordar. Algumas vezes eu vou, vale a pena eu, né, entrar nesse conflito, ou não vale a pena, né? E não ser impulsiva a ponto de não pensar no resultado das minhas ações. Outra habilidade é a motivação, a capacidade de se motivar e manter o foco nos seus objetivos. Eu acho que esse aqui é um dos mais importantes dentro do nosso negócio. A empatia, de compreender e se conectar com as emoções dos outros. Então, quando eu aprendi a ouvir, parar, pensar se a forma como eu vou reagir vai ser positiva ou negativa para aquela pessoa, é uma forma de empatia. Porque muitas vezes a gente vai falar só por falar, a gente vai falar só para discordar, muitas vezes é mais por uma questão de ego, né, do que de realmente contribuição, e muitas vezes é muito melhor a gente ficar calada, né? Mas às vezes, algumas vezes é importante a gente, né, também, né, expor as nossas opiniões. E a habilidade social, que é utilizar a nossa comunicação e o relacionamento interpessoal para interagir de forma eficaz com o outro. Então, essas 5 habilidades, elas são, né, desenvolvidas dentro da inteligência emocional. E na Marquei, né, ao longo dos anos, ao longo desses 15 anos, né, observando o comportamento das consultoras, um dia eu tive acesso a esse conhecimento aqui, que foi uma aula ministrada pela diretora nacional emérita Bárbara Sunday, acho que ela é americana, e eu tive contato com esse conhecimento, e aí, né, eu estruturei esse conhecimento aqui, e eu achei ele fantástico. Então, todas as vezes que passamos por alguma frustração no nosso negócio, vamos supor que você estabeleceu uma meta para você no mês de junho e você não alcançou essa meta, independente do resultado. Vamos supor que você não alcançou essa meta porque você fez tudo o que precisava fazer, né, dentro dentro das suas habilidades e capacidades, mas você não alcançou essa meta, né? A grande maioria das consultoras passa por essa roda da emoção, tá? E aí eu vou citar cada passo dela, ela tem 8 passos. Então, assim, começou o mês, né? Eu sempre falo, começou o mês, a gente sempre começa muito, né? Entusiasmada. Se eu não tive um mês bom, eu começo, né? Eu sempre falo assim, ó, como que começa o mês, né? Vamos supor que meu mês não foi bom e eu estou desanimada nessa semana. Vamos supor, né? Aí eu fico já procrastinando, já enrolando, naquela sensação de não vou esperar o mês virar. Não, mês que vem vai ser melhor. E aí eu fico procrastinando e não faço o que precisa ser feito. Aí virou um mês, assisto a reunião da Mary Kay, tô mega animada, tarará, agora eu vou arrasar, agora vai, né? Eu tô do agora vai. E aí eu começo a fazer as ações geradoras de resultado. Pego contato, eu começo a fazer, né? Mandar as mensagens para agendar as aulas de beleza. E o que acontece? Nessa primeira semana eu não tive resultado, né? Porque uma semana de resultado não depende de um dia, né? Depende de vários dias de dedicação, né? Principalmente agendamento, né? Se eu ligar para as pessoas, vamos supor assim, se eu ligar para as pessoas hoje, geralmente as pessoas já têm uma semana fechada, né? E geralmente elas já estão com a semana ocupada. Então, muitas vezes, uma ligação que eu fiz 2 semanas atrás que vai virar um agendamento essa semana. Pelo menos essa é a minha experiência. E aí, então, o processo de agendamento ele precisa ser contínuo, mesmo com resultado ou não, né? Então, mesmo se você não teve resultado, saiba que você plantou sementes. Mas a maioria das consultoras pensa assim, "Aí, tá vendo? Esse negócio não é pra mim.
né? Fiz tudo que tinha que ser feito, mandei as mensagens do jeito, na quantidade que a Diri mandou, mandei as mensagens, né, no volume, no volume, com as mesmas frases, e não aconteceu, tá vendo? Esse negócio não é pra mim. Então, depois, né, daquele momento de autoconfiança, agora eu vou, né, agora eu posso, vou ser estrela, né, agora tudo vai acontecer, vem a fase da frustração, né? Que são os primeiros nãos, o cancelamento das aulas de beleza, aqueles amigos e familiares, né? As pessoas que não querem conhecer o produto, você não consegue agendar, ninguém se interessa pela oportunidade. Aí você começa a reclamar e as pessoas começam a falar o que pra você? Ah, não, esse negócio de marca é pirâmide. Ah, não, as pessoas hoje vão no dermatologista. Não, tem marcas muito melhores que Mary né? Porque se você começa a reclamar, as pessoas querem fazer com que você pare com aquele sofrimento, né? E para elas parar de sofrer é sair da Mary né? E aí você passa por esse processo de frustração. Depois da frustração vem o choque. As pessoas começam a ficar negativas, né? E começam a dizer: não acredito que eu entrei nessa, eu devia ter escutado a minha amiga. Eu achei que ia dar certo, que ia ser fácil, mas esse negócio não tá dando certo. E aqui é um momento muito importante no qual a pessoa pode decidir continuar ou parar de trabalhar com o Merki. Quarta fase é a negação, né? Depois disso, o que que começa? A pessoa começa a procrastinar. Não, semana que vem eu agendo. Ah, não vai dar para ir na reunião essa semana. Ah, eu tô sem tempo de assistir os treinamentos. Ah, não tô conseguindo vender, não sei se vou fazer pedido, né? Não responde muitas vezes as mensagens das diretoras e muitas vezes o que eu mais vejo nas consultoras, elas se sentem envergonhadas em pedir ajuda. Eu falo muito eu ouço muito assim, né? Não, de não quero dar trabalho, né? Eu falo assim, gente, eu amo trabalhar, me faça feliz. Eu falo muito isso. Eu amo trabalhar, pode me perguntar. Porque se a pessoa tá pedindo a minha ajuda, é porque ela tá trabalhando. É porque ela tá em campo, então eu tenho prazer de ajudar quem precisa de ajuda, né? E uma das coisas que a maioria das consultoras fazem quando elas estão neste momento é sumir da diretora, tá? Depois vem a fase do medo, né, em que a pessoa começa a se perguntar se ela precisa continuar ou parar, se esse negócio realmente é para ela. A sensação de fracasso começa a crescer, o medo começa a tomar conta e ela começa a paralisar as ações e se afastar do negócio. É o momento em que a gente precisa respirar, dar um tempo para elaborar todas as ações, vivenciar esses sentimentos e dar um destino inteligente para cada um deles. Depois, né, do medo, pode vir a raiva, né? E esse momento aqui, ele é simbólico, né? Vamos dizer assim, sabe aquele momento quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Aí a pessoa, ela tá se sentindo fracassada, ela não aguenta olhar para ela mesma e entender que a responsabilidade é dela, ela começa a terceirizar. Ai, se eu tivesse uma diretora melhor, se a minha diretora tivesse carroça, se ela fosse menos ocupada. Ai, a minha diretora é muito ocupada, se ela morasse perto de mim. Ai, eu não aprendo nada de novo nos eventos, nem nos treinamentos. Ah, se as minhas clientes pagassem à vista, se meu marido me ajudasse, enfim. Né? O vitimismo toma conta e ela começa a metralhar a tudo e todos a responsabilidade, que é única e exclusivamente dela. Se ela conseguir, né? Neste momento aqui, o nosso papel como diretor é muito importante, né? De acompanhar esse processo para dar, né? Para trazer consciência, trazer clareza para essa pessoa, para que ela, né, saia desse looping, né, emocional e consiga, né, recomeçar. Então, a sétima fase é a revanche. Depois de elaborar essa raiva, é hora de assumir a autorresponsabilidade, né? É hora da pessoa entender, não, eu poderia ter feito mais, eu paro diante das primeiras dificuldades, né? Eu compro as minhas desculpas, qualquer coisa me abala, eu sou uma pessoa muito sensível, então qualquer coisa que acontece ao meu redor me abala, né? Então ela assume que ela tem, né, esse comportamento emocional, vamos dizer assim, mas ela tá decidida, né? Ela entende que o melhor que é um bom negócio e ela busca o quê? Renovar os votos, resgatar os sonhos e fazer diferente. É a hora que ela vai começar a desenvolver a maturidade empresarial. E com isso ela chega no estágio final, né? Se a consultora realmente quiser trabalhar, ela vai se mostrar mais realista e pronta para começar de novo, né? Ela passa a entender que sim, ela é capaz, ela só precisa de consistência de ações e aprender o processo. Ela passa a ter uma atitude positiva, né? Ela volta a frequentar os treinamentos e como consequência o entusiasmo volta. E aí, gente, eu já passei por isso aqui inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes, mas eu aprendi a passar por isso aqui muito rápido, né?
dependendo de cada episódio, eu passo por esse processo muito rápido. E esse é, né, o pulo do gato, né? Quando você não teve uma semana boa, quando você não teve um dia bom, você pode até sentir isso aí muito rapidamente, né? Passar ali, ó, vou voltar. Passar pela frustração, choque, negação, medo, raiva, vim para o revanche e vim para o estágio, né, final, que é o estágio da atitude positiva e da volta do entusiasmo. Você pode fazer isso muito rápido, se você entender o processo de venda direta, né? E para ter sucesso ao recomeçar, né? Para ter esse sucesso, depois de passar por essa roda das emoções, é muito importante a gente identificar quais pontos a gente precisa melhorar. Porque o resultado que a gente está tendo é diretamente proporcional às ações que a gente está tendo. A pessoa que a gente é, ao que a gente faz, consequentemente, ao que a gente acredita que merece. Não adianta a gente querer ter resultado diferente fazendo tudo igual. A gente precisa realmente mudar, né, mudar as nossas ações. E para mudar as ações, a gente precisa mudar a mentalidade. Resultados diferentes só vêm com uma mentalidade diferente. E aí é muito importante o autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer, a gente entender como a nossa mente funciona, a gente entender como a nossa mente se comporta e de que forma ela interfere nas minhas ações, que consequentemente vai determinar os meus resultados, né? E aí, olha só, a gente olhando para a matriz de formação de crenças, né? Olha só, o resultado é consequência. O resultado é consequência da minha comunicação verbal e não verbal, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas crenças. Porque as minhas crenças vão determinar as minhas ações. Quando a gente fala que as crenças são autorrealizáveis, é porque aquilo que eu acredito se transforma em ações que confirmam aquilo que eu acredito. Não tem como eu acreditar que isso aqui é uma lapiseira e isso aqui virar uma caneta. Não tem como. Porque tudo aquilo que eu acredito se torna real. Raquel, mas como eu vou mudar o que eu acredito? Isso aqui, como mudar o que eu acredito é uma coisa de imersão de 4 dias. É uma coisa um pouco mais complexa, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui algo assim que eu acredito não, né? Algo que realmente muda o jogo, né? Muda o jogo. E eu acho que é uma das coisas mais importantes que todos nós precisamos desenvolver. O seu resultado de hoje está diretamente proporcional à sua identidade, a quem você é, né? Então, olha para os seus resultados. Não, eu não estou satisfeita com os meus resultados. Ou, eu estou satisfeita, mas eu quero melhorar, que é o meu caso, por exemplo. Eu estou satisfeita com meus resultados, mas eu sei, estou jovem ainda, tenho energia, tenho saúde, tenho uma vida inteira pela frente, ainda posso fazer muito mais do que eu, né, do que eu já faço hoje. Eu acho que a palavra certa é posso fazer muito melhor do que eu já faço hoje, não muito mais. Mas o meu resultado está diretamente proporcional ao meu ser, a quem eu acredito que eu sou, né? Esse material aqui, ele é um material desenvolvido pelo Paulo Vieira, né? Que chama Pirâmide do Indivíduo, onde ela mostra como, né, cada indivíduo é constituído, né? Então, ele coloca isso em formato de pirâmide e a base dessa pirâmide, ou seja, a maior parte dessa pirâmide é o ser que determina a identidade, né? A minha crença de identidade. Então, para pensar no que você tem dito sobre você. Você tem dito que você é disposta ou que você é preguiçosa? Você tem dito que você é disciplinada ou que você é procrastinadora? Você tem dito que você é corajosa ou que você é medrosa? O que você diz sobre você? O que você diz sobre você determina a sua crença de capacidade, determina o seu eu posso. Porque se eu não acredito que eu sou preguiçosa, eu já acordo, né, com aquela aura pesando 3 vezes mais do meu peso normal. Que eu mal consigo sair da cama, né? Que a preguiça ela é pesada, né? Quando eu imagino em preguiça, eu imagino alguém assim, rastejando pela casa, com preguiça de fazer as coisas, né? Se eu acredito que eu sou preguiçosa, eu vou ser sempre uma pessoa
que vai demorar muito para fazer as coisas, que vai achar tudo difícil, né? Que tudo vai ser muito trabalhoso, né? Se eu acredito que eu tenho disposição para trabalhar, nada para mim é difícil, né? Eu lembro quando eu estava no BNI, e aí quando eu me tornei, acho que não sei se foi vice-presidente ou diretora consultora, e uma mulher virou assim: Nossa, você vai morrer de trabalhar. Eu falei assim: Então eu vou ser muito feliz, que eu adoro trabalhar. Né? A pessoa achando que tava falando algo negativo pra mim, eu falei, não, eu adoro trabalhar, então eu vou ser super feliz, né? Então, a forma, o que você diz sobre você determina o seu sentimento, que vai determinar a forma como você vai se sentir ao começar a fazer algo. Se você acha que vender Mary Kay é algo inferior, você vai se sentir inferior. Se você tem vergonha de falar para as amigas, né? Se a pessoa tem vergonha de falar para as amigas que vende batom, porque ela tem medo do que as amigas vão pensar, o resultado vai ser proporcional a essa crença, né? Eu lembro assim, eu vejo muitas, né, mulheres do mesmo patamar que eu, né, que já eram mulheres formadas, com carreiras estabelecidas, né, com 10 anos de carreira na área, né, e depois se tornaram Mary Kay, quantas delas tinham muito preconceito com o negócio, né? E eu lembro assim que eu nunca tive. Quando eu vi esse preconceito com vender batom, eu falei assim, como assim, gente? É um trabalho como outro qualquer, né? Então eu nunca tive isso, assim, eu falo. E eu tive uma vez, uma única pessoa que me fez um questionamento assim relacionado a isso, mas eu me saí super bem, porque para mim, maior que é um trabalho como outro qualquer, só que muito mais leve e muito mais bem remunerado. E, consequentemente, aquilo que você acredita que você é, determina a forma como você se sente capaz de fazer as coisas e, naturalmente, e consequentemente, determina a sua crença de merecimento. Se você se sente preguiçosa, você não vai sentir merecedora de um grande volume de dinheiro, né? Se você se sente procrastinadora, você não se sentirá merecedora de ter grandes resultados. Eu lembro quando eu conquistei, eu lembro dois momentos. Antes de eu conquistar antes de eu decidir conquistar o meu segundo carro rosa e quando eu conquistei o meu segundo carro rosa. Antes de eu decidir conquistar o meu segundo carro rosa, quando eu ainda estava na minha crença, né, nas minhas crenças limitantes, né, por conta do estresse pós-traumático, e eu não alcançava, né, o objetivo, eu falava assim, ah, mas também nem trabalhei tanto. Ah, mas também eu trabalhei tão pouco, e ó, ainda tive esse resultado. Ficava assim, desdenhando da coisa, né? E aí, quando eu tomei a decisão, passei por todo o processo de autoconhecimento, né? E tudo mais, e eu tomei a decisão. Gente, eu lembro direitinho quando eu bati a meta. Eu me senti tão merecedora, tão merecedora, tão merecedora. Eu falava assim para uma das minhas mentoras, cara, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Não tem mais nada que eu possa fazer. Agora o que eu preciso fazer é aguardar o resultado, porque tudo que tinha que ser feito eu já fiz. E era um sentimento de merecimento tão grande, tão grande, tão grande. Por quê? Porque eu sabia quem eu era. Eu tinha certeza que eu tinha feito tudo e, consequentemente, eu me sentia merecedora. E aí eu te faço uma pergunta. Baseada no seu primeiro semestre, você acha que aquilo que você acredita ser vai te levar para o fazer, para você alcançar os objetivos que você acredita merecer? Olhe para si mesma. Avalie o seu ser. Mas tem que ser uma conversa assim bem sincera consigo mesma, sabe? Será que, né? Quais as habilidades que eu acredito que eu preciso, né? Quais as habilidades não, quais as características que eu acredito que eu preciso ser para alcançar o meu objetivo? Aí você faz, né? Coloca lá 10 características. E na frente dessas características, você coloca uma nota que você dá para você em relação a essas características. Vamos supor, quero ser uma consultora que vende R$ 20.000 por mês, que ganha R$ 8.000 de lucro. Tá, qual a principal característica dessa consultora? Ela é ambiciosa, né? Qual a segunda característica? Ah, ela é disposta a trabalhar. Terceira, ela é persistente, ela é determinada, ela é resiliente. E você coloca todas as características. E do lado, você coloca a nota que você dá para você em relação a essa característica. Para sua ambição, de 0 a 10.
Ah, me dou um 8. Por que 8? E se avalia. Se avalia de uma forma muito gentil, né? Sem trazer isso para um sentimento de acusação, sem trazer isso para um sentimento de cobrança, mas com um sentimento de autoconhecimento, de autoconsciência, de visualização de quem se é, de acolhimento do que se é e de disposição para se tornar quem você quer ser. Eu gosto muito da fala da Karina Pelói, da Nutri Karina Pelói, que ela fala assim, gente, a gente vem nesse mundo por dois motivos. Únicos dois motivos. Evoluir e contribuir. Você evolui enquanto ser humano, né, dentro das suas peculiaridades, e aí, ao evoluir, você contribui. E a sua riqueza, a sua prosperidade, o seu crescimento financeiro estará diretamente proporcional à quantidade de pessoas com as quais você contribui. Dinheiro é consequência, não fim. Eu, por exemplo, eu tenho uma unidade de 140 mulheres. Essa unidade me traz um valor X. Quando eu contribuir com 300 mulheres, essa unidade contribuirá com 2x. E assim por diante. Então, o nosso trabalho, né? Vamos supor que eu venda R$ 10.000 para 100 clientes. Se eu tiver 200 clientes, eu vou vender 20. Se eu tiver 300 clientes, eu vou vender 30. E assim por diante. Então, esse processo de avaliação do seu sou, olhe para o seu semestre, quem você foi nesse semestre, dentro do seu negócio maior que, tá? Olhe para o que você foi, que você vai ver que, consequentemente, todas as suas ações estão diretamente proporcionais a esse eu sou. E o que você tem está diretamente proporcional a tudo isso. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa se tornar uma pessoa diferente. Eu gosto muito de uma fala, né? Eu tenho ouvido muitos áudios, né, na academia, quando eu tô trabalhando, eu ouço áudio vídeos, né, o tempo inteiro de desenvolvimento pessoal. E eles falam muito assim, ó, seja a pessoa, seja agora a pessoa que vai conquistar aquilo que você quer. Aí eu sempre fico intrigada, né? Como assim? Como ser assim? Ele tá falando do quê especificamente? E hoje eu acredito que ele fala muito mais do sentimento, né? Da comunicação, pensamentos e sentimentos e ações. Então, por exemplo, eu que desejo ser eu que quero, né? Que tenho como meta ser uma diretora nacional. Como a diretora nacional se sente? Quem ela acredita que ela é? Quais as ações ela desenvolve baseado nesse ser? E o merecer vai ser uma consequência disso. Então, avaliem, parem, avaliem o seu primeiro semestre baseado nessa ferramenta, tá? É, façam essa análise, façam essa análise pessoal, né? E tome a decisão de quem você precisa ser para chegar onde você quer chegar. E busca as ferramentas para isso. Pode ser vídeo, pode ser livro, pode ser imersão, pode ser reunião, pode ser palestra, mas o tempo todo a gente está se desenvolvendo, né? Eu tô aqui, comprei 2 livros. Esse ano eu falei que eu não ia fazer nenhum curso, mas acabei que eu vou fazer a imersão da Camila Vieira. Você viu, Letícia, o da Camila Vieira, que vai estar? A gente não aguenta, né? Nossa, né? Porque tava baratinho. Eu pensei, esse ano eu não vou fazer nada. Ai, não, Camila Vieira eu não resisto, não. Camila Tô Vieira, eu nessa tô também. nessa nela, hoje é minha musa inspiradora, assim, eu acho ela fantástica. E aí vou fazer a imersão dela um dia só, né? Mas todo dia eu tô lendo, todo dia eu tô assistindo vídeos baseado naquilo que eu quero ser, né? E eu falo assim, eu não vejo a hora de me encontrar com esse novo ser. Eu vejo a hora de me transformar nesse novo ser, porque vai ser incrível quando eu chegar lá. O processo pode ser dolorido, ele pode passar por desafios, pode ser difícil, pode ser, né? Mas vai valer a pena. Então, façam isso essa semana, né? Eu tenho certeza que vocês fizerem isso hoje ou amanhã, vai dar um novo ânimo para vocês finalizarem o mês, né? A gente tem aí uma promoção incrível de produtos que a gente pode levar para todas as mulheres, né?
que a gente vendeu base mês passado. Amanhã eu vou lançar uma atividade lá no grupo para vocês. E eu tenho certeza que a gente vai ter um final de semestre, um final de trimestre, né, extraordinário para a gente continuar, né, trazendo resultados ainda mais incríveis aí para todo o restante do ano. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, Lê? Não. Não? Meu bem, então Certo. fica com Deus, fiquem com Deus. Até a próxima e vamos que vamos. Tchau, tchau.